Você já ouviu falar na polêmica que parou o Sandman? Pois é, tem um escândalo gigante por trás dessa série que conquistou a Netflix e que vem mexendo com muita gente. Por isso nesse vídeo eu vou contar tudo o que rolou pra você poder entender a verdade por trás desse caso. O que aconteceu realmente e como isso muda tudo no futuro dessa produção. Então vem comigo pra poder entender esse escândalo. Oi, eu sou o Raoni Soares e hoje a gente vai entrar em um dos universos mais fascinantes da cultura pop, que é o do Sandman. Criado pelo Neil Gaiman lá nos anos 80, o quadrinho que deu origem a essa série se tornou uma verdadeira referência, misturando mitologia, fantasia e histórias que mexem com a cabeça da gente. E em 2022, a adaptação para Netflix chegou com tudo, conquistando fãs do mundo inteiro com uma produção caprichada e uma narrativa que prende do começo ao fim. Mas no meio de todo esse sucesso, uma polêmica acabou vindo à tona e fez com que mudasse todos os rumos dessa série. Isso é algo que nenhum fã esperava ou queria ver acontecendo. O Sandman encabeçou uma dessas levas de produções que eram bem fiéis aos quadrinhos e que eram produzidos pela Netflix, e que tinha absolutamente tudo para continuar brilhando. Ela era uma série cultuada, respeitada e finalmente ganhou vida nas telas com uma produção que parecia ter saído direto do sonho dos fãs. Com um visual incrível, roteiro fiel, atuações potentes e efeitos perfeitos. O público abraçou, a crítica elogiou e a expectativa para a continuação só crescia. Até que em janeiro de 2025, a New York Magazine publicou uma reportagem com acusações sérias contra o Neil Gaiman, que é o autor da obra. O texto reuniu relatos de 8 mulheres, incluindo fãs e ex-funcionárias, sobre condutas abusivas e, em alguns casos, agressões sexuais. E de repente o nome que teve sempre ligado à genialidade por trás de Sandman e de outras obras que também eram cultuadas como Coraline agora estava no centro de uma polêmica bem pesada. Só que esse estopim tinha começado meses antes, quando um podcast investigativo trouxe ao conhecimento do público alguma das primeiras acusações nesse caso. A defesa do Neil Gaiman, por sua vez, veio muito rápido e alegou que todas as relações que foram mantidas foram consensuais. Só que a essa altura a repercussão já tinha saído do controle e o impacto foi imediato. Então já começou a rolar especulações de que talvez a Netflix não fosse nem lançar essa segunda temporada de Sandman. E por algum tempo a empresa não declarou nada, até que veio a público e disse que realmente a segunda temporada seria a última. Pela produção já tá em estágios finais, com todos os episódios gravados, eles decidiram manter essa segunda temporada. E enquanto isso, outros projetos do autor também começaram a desmoronar, como a nova temporada de Good Omens, que foi pausada pela Prime. E a adaptação de The Graveyard Book, que estava sendo feita pela Disney, também foi engavetada. Com isso a gente viu um nome que antes era garantia de investimento pesado, acabou se transformando em um risco de imagem. É claro que a comunidade também ficou dividida, tem aqueles que querem continuar assistindo a série, tentando separar o universo criado do seu criador. Também tem aqueles que não conseguem simplesmente ignorar essas acusações, defendendo o boicote à série como um posicionamento ético. O debate acabou saindo das redes e indo para a vida real, questionando as responsabilidades das pessoas que consomem esse tipo de obra, mesmo sabendo de todo esse background. Esse tipo de história não é algo muito fácil da gente digerir. Elas mexem muito com a gente, mas acabam levantando debates que são muito necessários de serem levantados. E se esse conteúdo te prendeu até aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda demais o meu canal e me estimula a trazer mais conteúdos como esse pra cá. Mas voltando, isso serviu pra estourar a bolha e mostrar que o que parecia intocável pode desmoronar assim. É verdade. O Sandman, que tanto fala sobre sonhos, agora carrega o peso de um cenário real e incômodo. Isso faz a gente refletir sobre esses casos com esses autores que se envolvem em situações imperdoáveis e polêmicas. Porque como a gente vai lidar com essas histórias depois que esses nomes por trás delas passam a ter contornos tão sombrios? Não sei. Para muita gente é fácil desassociar a obra do autor, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Porque de uma forma ou de outra, quando você consome as obras dessas pessoas, você tá meio que compactuando com as atitudes errôneas dela. Isso agora deixa de tratar de fantasia, de atuações espetaculares e de roteiros fodas. Agora a discussão envolve ética, responsabilidade e o poder que temos enquanto público. Porque sim, cada trending topics nas redes sociais, cada clique, cada visualização acaba que de alguma forma alimenta esse ciclo tão vicioso.
a gente percebe que a jornada do Morfeu, que começou tão grandiosamente, vai terminar de uma forma muito manchada. Cada pessoa vai lidar com isso de um jeito diferente, porque essa situação toda faz a gente questionar não só aquilo que assistimos, mas também aquilo que a gente apoia. O que me faz pensar em outros nomes tão grandiosos quanto o do Neil Gaiman, que estão envolvidos em polêmicas e que fazem a gente levantar esse mesmo debate. Como, por exemplo, a J.K. Rowling, que além de investir dinheiro contra a existência trans, ainda debocha nas redes sociais por isso. E de como a HBO teve uma postura completamente oposta à da Netflix, à da Prime e à da Disney+. Colocando em primeiro lugar o lucro e não as vidas que são afetadas pelas atitudes dessa pessoa. Outro caso também é o do Roald Dahl, que era abertamente racista e que inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse caso dele. Eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela no final desse vídeo para você poder ir lá conferir. Tá. O fato é que quando uma história tão poderosa se mistura com uma polêmica que não dá pra ignorar, a gente começa a perceber o impacto que vai muito além da tela. Deixa pra gente aquele convite pra refletir sobre o que realmente escolhemos apoiar e até onde o peso do nome do criador pode influenciar a forma como a obra vive na nossa memória. Se você chegou até aqui, já sabe que cultura pop não é só diversão. É um universo cheio de camadas, conexões e muitos questionamentos que não param nunca. Então, se você curte mergulhar fundo nessas histórias, ficar por dentro de todas as novidades e ainda descobrir os segredos mais bombásticos dos seus universos favoritos, já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Eu andei meio ausente aqui do canal por um tempo, porque eu tava resolvendo umas situações pessoais, mas agora eu vou voltar com tudo. E vai ser ótimo ter você aqui comigo. E nós nos vemos na próxima. Tchau!